Olá, turma! Aqui é a professora Aline de História e hoje eu vou falar a respeito da Corrida do Ouro. A Corrida do Ouro ela se deu por volta do século XVII. Em 1693, houve uma expedição liderada por Antônio Rodrigues Arzão, ao qual essa expedição descobre ouro ali pelas proximidades da cidade de Sabará. Bom, após esse evento, outras minas começam a ser descobertas e isso vai atrair um contingente danado de tudo quanto é lugar do Brasil para Minas Gerais. Inclusive, os portugueses também vão chegar à região. Bom, essas novas minas elas foram sendo descobertas justamente porque tinha algo mais interessante ali, que era o ouro. E esse período era um período bastante exploratório. Então, as pessoas elas iam para essa região com o intuito de enriquecimento fácil, mas elas se depararam que não foi tão fácil assim, principalmente para quem estava chegando e que não tinha lugar para ficar, muitos não eram acostumados a lidar com a questão da subsistência, com técnicas, né, voltadas à agricultura e tudo mais. Mas, porém, com o passar do tempo, esse sertão mineiro ele começou recebendo essas milhares de pessoas e começou a ter um enxerto populacional. Então, vai ser um período sim de crise, porque mesmo tendo muito ouro nessa região, havia um governo, né, português que vai fazer o controle desse ouro. Bom, vamos entender isso. Conforme o tempo foi passando, essa população foi se estabilizando, foi lidando ali com o roçado, foi aplicando as técnicas da agricultura e foram introduzindo esses novos meios de sobreviver nessa região. Inclusive, as localidades onde se continha as minerações, os mineradores, eram bastante rigorosas quanto a essa exploração do ouro. Quando os portugueses chegaram, eles tinham também um intuito de fazer essa exploração, mas eles perceberam que não seria assim tão fácil, porque quando as expedições paulistas, que eram as bandeiras, que eram expedições particulares, começaram a descobrir essas minas, o intuito era que a posse dessas minas ficassem para os paulistas. Mas quando os portugueses perceberam essa situação, travaram um atrito com esses paulistas, né? E isso se deu e foi chamada da Guerra dos Emboabas. Bom, então essa guerra ela perdurou ali por 1707 até 1709 e consistia na disputa territorial, a disputa dessas terras, a disputa dessas minas, né? Inclusive eles eram chamados de emboabas porque a maneira como eles se vestiam, com botas longas, o tipo de tecido que usavam, tudo isso, os próprios paulistas acabaram apelidando os emboabas, que era um nome de origem tupi. E conforme esse conflito foi ganhando uma proporção, os paulistas foram enfraquecendo e acabou que os paulistas foram derrotados e os emboabas saíram vitoriosos dessa guerra. Bom, com isso, essa liderança, a liderança dos emboabas, né, tomou um segmento bem diferente do que estava habituada à região. Assim, o comerciante português Manuel Nunes Viana, que era o líder em Emboaba, ele foi aclamado governador dessa região e decidiu ali separar São Paulo de Minas Gerais. Bom, esse governo aqui também fundou vilas e povoados, como Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, em 1711, que é a atual Mariana. Depois surgiram a Vila Rica, Sabará, São João del Rei, Vila Nova da Rainha, que é Caeté, e Vila Príncipe, que é o Cerro.
Enfim, com o tempo, foi necessário se ter um melhor controle desse ouro, né? Porque estava tendo as explorações, os mineradores estavam usufruindo deste ouro, mas era necessário, principalmente na percepção do governo português, ter um controle melhor deste ouro. Então, o rei de Portugal ele vai criar a intendência da mina, que a intendência da mina ela foi criada em 1702 e a proposta seria que este órgão se encarregaria tanto de controlar quanto de explorar o ouro, quanto como cobrar impostos e julgar os crimes praticados na região. Então, era como se fosse um fórum, né? Ele estava ali controlando, cobrando impostos e atuando assiduamente, né, no controle desse ouro. Bom, e diante disso, quando um minerador, exemplo, descobria novas minas, ele era, por lei, obrigado a comunicar à intendência, né? Então, o intendente, por sua vez, ele pedia para que essa mina ela fosse dividida em lotes. Bom, e com a divisão desses lotes, 2 lotes ficariam garantidos ao descobridor, ao minerador que descobriu a mina. A próxima seria reservada ao rei. Os demais lotes seriam distribuídos entre os mineradores, e sendo que os maiores lotes seriam... a maior proporção de lotes ficaria para aqueles mineradores que tivessem o maior contingente de escravos. Bom, então, um descobridor, um minerador que descobrisse a mina, ele era, por lei, obrigado a comunicar à intendência. Tá? Bom, os mineradores, eles usavam também, assim, instrumentos para que ele pudesse, né, explorar esse ouro, e esses instrumentos, a princípio, eram instrumentos comuns, como a bateia, o almocafre, né, que a bateia é uma espécie de tipo um prato, e o almocafre seria uma enxada pequena, né, que serviria ali para tirar o cascalho, limpar e conseguir tirar o ouro. Enfim, com o tempo, claro que novos investimentos foram tendo e as técnicas foram melhorando, as ferramentas para exploração de ouro também. Diante disso, o imposto era algo muito peculiar e comum nessa região, justamente porque é uma região de Minas e existia um órgão fiscalizador, que era a intendência. Então eles cobravam os impostos, e o imposto era cobrado sobre tudo, desde de um escravo era, como eles utilizavam por vezes a venda de um escravo, tinha imposto cobrado em cima, dos alimentos também. Uma parcela daquele ouro, né, 1/5 era reservado ao rei, então, no caso, ao governo português, né? Então, era peculiar a cobrança de impostos nessa região, e isso, de certa forma, desagradava muito a população. Bom, com o tempo também, a população foi se dando conta que essas intendências, elas geravam um incômodo, né? E eles queriam burlar o pagamento desses impostos. Então, o que eles faziam? Às vezes encontravam ouro e queriam esconder, tentavam praticar um contrabando e tudo. Então, para controlar essa situação, o governo português ele cria as casas de fundição, que eram locais onde o ouro ele era transformado em barras, selado e quintado ali com o selo do rei, né, para ser identificado. E esse ouro, ele quando extraído, ele já seria parte de um imposto. Então, ele já era totalmente identificado ali para tentar não ter tanto contrabando assim, para tentar evitar o contrabando. Depois da casa de fundição, esse ouro ele era transportado para a provedoria da Fazenda Real, onde ele era levado para o Rio de Janeiro. Esse ouro ele era escoltado pelos dragões da Capitania de Minas Gerais. Esses dragões eles eram soldados que faziam parte ali do regimento.
Bom, em relação à criação das casas de fundição, se a intendência já incomodava a população, as casas de fundição que fez com que o controle sobre esse ouro aumentasse, fez com, de certa forma, desagradou ainda mais essa população, que se sentiu incomodada e posteriormente gerou a revolta que ficou conhecida como a Revolta de Vila Rica, que ocorreu em 1720. Então, esses rebeldes, eles pediam e reclamavam sobre a redução dos preços dos alimentos, eles pediam a anulação do decreto dessa casa de fundição que cobrava, que controlava este ouro. Enfim, eram várias situações que eles estavam ali reclamando, né, contra o governo português, e por vezes o governo português, para tentar controlar esse movimento, essa revolta, mandou soldados e conseguiu abafar esse movimento. E os representantes, os líderes, né, dessa revolta, como o Felipe dos Santos e Pascoal Silva, foram penalizados. No caso, o Felipe dos Santos ele foi esquartejado e o Pascoal ele acabou sendo queimado. Então, naquele período era muito complicado você contestar contra a coroa, né? E justamente porque a coroa ela tinha ali um controle maior sobre tudo, porque ela era o próprio governo. Então, em 1720, o rei ele decide separar Minas Gerais de Portugal e aí ele cria a capitania das Minas Gerais. E com isso também vai nascer o controle sobre os diamantes. Eles vão tentar, de certa forma, manter o controle sobre tudo que gerava, né, sobre tudo que gerava a economia e sustentava o governo português. Bom, no caso do Arraial do Tijuca, que era a atual cidade da Diamantina, as autoridades portuguesas também atuaram de forma violenta, porque assim, o rei ele soube da existência de diamantes no Tijuco, e mandou expulsar os antigos moradores do local justamente para mandar explorar. Acabou que essa população ela se revoltou e gerou atritos, né? Ela também, o rei de Portugal mandou dividir essa região por lotes. Lembram que essa divisão de lotes eram chamados de datas, justamente para que um percentual daquela exploração ficasse para o rei, o outro para o minerador que descobriu a mina, e os demais para os demais mineradores que fazem parte ali daquele contexto, enfim. Então, neste caso, ele criou a Intendência dos Diamantes, né? Foi ali por volta de 1734 e deu ao intendente o poder de vida e de morte sobre os habitantes do local. Isso quer dizer que seria muito mais cruel em relação a outra intendência, né? Então, essa intendência dos diamantes, ela não era só a questão do controle do ouro, né, ou de cobrar impostos, mas ela tinha ali o domínio sobre a vida e a morte daquele habitante. Bom, em 1739, o rei de Portugal ele arrendou a extração de diamantes e contratadores, homens que recebiam, no caso, o direito de explorar as valiosas pedras e, em troca, uma parte dessa riqueza. Um desses contratadores, como foi o caso aqui de João Fernandes de Oliveira, ficou conhecido por ter acumulado fortuna e ter vivido maritalmente com a sua ex-escrava Chica da Silva. E diante disso, posteriormente, o governo português ele acusou os contratadores de enriquecimento ilícito, porque assim, o governo português ele desconfiava muito dessa articulação, mesmo sendo aparentemente pessoas de confiança deles aqui no local, né, ali por Minas Gerais, o governo português ele desconfiava desse tipo de exploração porque ele acreditava que boa parte desses diamantes que estavam sendo extraídos não estava sendo participado ao governo português. Bom, então o governo português acusa, né, esses contratadores justamente porque ele percebe esse enriquecimento ilícito e reassume o controle total sobre os diamantes. Então ele acaba que não dando mais brecha para que essa intendência de diamantes fique funcionando da maneira como estava funcionando por esses contratadores.
E em relação à sociedade mineradora, bom, a sociedade mineradora ela era totalmente assim, em boa parcela elitista, né? Sendo que a população de Minas Gerais em 1776 era composta de 70.769 brancos, 82 mil pardos e 167 mil negros. Porém, pela maioria dos negros, mas entende-se que nesse período a mão de obra negra, mesmo ele sendo a maior parcela, era uma mão de obra escrava, né? Estavam explorando ali, eles estavam, na verdade, sendo explorados ali por essa classe elitista. Então, ou seja, aproximadamente 78% da população de Minas Gerais era formada por negros e mestiços. Mesmo que a sociedade mineradora fosse elitista, em percentual a população vista como uma classe inferior nessa concepção, né, eles eram a sua maioria. Bom, então os ricos na região mineradora, eles acumularam assim fortunas, eles pertenciam quase sempre eles pertenciam a classes elitistas, eles mantinham comércio, eles tinham mineradoras, eles também tiveram enriquecimentos ilícitos segundo o governo português, enfim. Em relação às camadas médias, em Minas Gerais no século XVIII houve um crescimento também dessas camadas, como os artesãos, os carpinteiros, os alfaiates, os ouríveis, os profissionais liberais, como advogados, médicos e tudo mais. E em relação aos homens livres e pobres, e nas capitanias do ouro viveu também um grande número de homens livres e pobres, né, e que não conseguiam, eles não eram escravos, né, mas eles também não conseguiam se articular para melhorar de vida nessa região, né? Era muito complicado porque esse ouro, a mineração, tudo tinha um controle, né, sobre o que movimentava a economia nesse setor das minas, né? E em relação à religião, às festas, né, religião, festas e resistência à sociedade do ouro, cada grupo tinha ali a sua irmandade, os brancos, os ricos integravam o Santíssimo Sacramento, já os negros reuniam-se no Rosário dos Pretos, como era chamado, os membros dessa irmandade construíam a igreja da Nossa Senhora do Rosário, enfim, e as festas também eram uma forma de resistência dos negros das regiões mineiras, né? Por meio delas se conservavam algumas tradições aprendidas, né, que eles trouxeram da África e que de certa forma elas não a sua religião em si ela não foi arrancada, né? Eles já conseguiam ali de certa forma resistir e manifestar a sua religião. E os escravizados, né? O dia a dia dos escravizados nessas regiões mineiras era particularmente muito difícil, eles eram bastante explorados, era uma situação desumana. E como se vê também a sociedade do ouro, ela castigou boa parte dessa maioria desses escravos e enfim. Bom, essa foi a nossa aula, né? Eu comentei um pouco a respeito sobre a sociedade mineradora, que atraiu um bom contingente e que desencadeou nesse processo revoltas, guerras, né? Guerras para permanecer ali com o território do ouro, como foi a Guerra dos Emboabas, as revoltas pela própria população que vinha sendo, que se sentia agredida devido aos altos impostos, então foi a revolta de Vila Rica, as camadas sociais como eram distribuídas, né, entre os ricos, os pobres, os escravos, os libertos, enfim. Bom, eu desejo a todos bons estudos e mantenha-se antenados.